Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Estamos no nosso curso de processo penal, aula 27, se eu não me engano. 27. Muito bem, estamos estudando competência, certo? Na aula passada eu falava da continência por cumulação subjetiva e hoje a gente vai para o item 3.5.5.2. 3.5.5.2. Continência por cumulação. Continência por cumulação objetiva. Objetiva é o artigo 77, inciso 2º do Código de Processo Penal. 77, inciso 2 do Código de Processo Penal. Lembrando, curta o vídeo, inscreva-se no canal e se você quiser o material devidamente atualizado, é só pegar o PDF na descrição do vídeo e procurar o item. Tá? Vamos lá. Continência por cumulação objetiva. Primeiro fazer o dever de casa, que é ler a lei de novo, né? Artigo 77, inciso 2º do Código de Processo Penal. Ali consta o seguinte, né? No caput, a competência será determinada pela continência. Se não me engano é isso, né? A competência será determinada pela continência quando? Então, a competência será determinada pela continência quando? Dois pontos. E aí vem, inciso 2º. Lembra que no inciso 2º você tem que atualizar, né? Já lhes mostrei isso aqui. A redação bruta hoje diz, ou cita, artigos 51, 53 e 54, né? Então você risca e coloca, respectivamente, 70, 73, segunda parte, 74, segunda parte, né? Então, ó, inciso 2º, a competência será determinada pela continência quando? No caso de infração cometida. No caso de infração cometida. No caso de infração cometida. No caso de infração cometida, nas condições previstas. Nas condições previstas. Nesses dispositivos aqui, ó. Antes, vamos fazer assim, então. Previstas nos artigos. Vou colocar já a redação atualizada, digamos assim, tá? Previstas nos artigos. Oh, meu Deus. Nos artigos. Abre chavinha. São 3 situações, lembram? Primeira delas, concurso formal de crimes. Artigo 70 do CP, né? 70 do CP. Concurso formal de crimes. Concurso formal, né? A segunda situação é o 73, segunda parte do CP, né? 73, segunda parte do CP. Ou seja, aberratio ictus ou erro na execução. Aberratio ictus ou erro na execução. Lembra que aqui o vínculo é pessoa a pessoa, né? Já falei disso, teoria do delito. E por fim, 74. Segunda parte do CP.
que é aberratio criminis, né? Aberratio criminis. Aberratio criminis. Na aberratio ictus, o erro na execução, o sujeito atinge a pessoa visada mais outra pessoa, né? E na aberratio criminis, o sujeito alcança o resultado pretendido, mas causa além dele outro delito. Beleza? Tá. Vamos então entender, essa aí é a acumulação, desculpem-me, a continência por acumulação objetiva, tá certo? 77, inciso 2 do CPP. Determina-se a competência pela continência quando, no caso de infração cometida, né? No caso de concurso formal de crimes, artigo 70 do CP. No caso de aberratio ictus ou erro na execução, 73, segunda parte do CP. Ou, finalmente, no caso de aberratio criminis, 74, segunda parte do CP. É isso que diz o 72, ou desculpem-me, o 77, inciso 2 do CPP. A suma da acumulação objetiva é a seguinte, ó, suma do assunto. Em suma, primeiro, unidade de agentes, unidade de agentes e pluralidade de infrações. Eu tenho até medo de fazer uma crítica aqui. Isso, quem diz é a doutrina. Só para dar um exemplo aqui. José Frederico Marx. Sim, unidade de agentes e pluralidade de infrações. Mas você pode vislumbrar um bloco de unidade com mais de um agente. Por exemplo, imagine um concurso formal em coautoria. Né? 2 sujeitos em coautoria. A um só tempo disparam algum dispositivo, um puxa uma corda, outro puxa outra, que numa única conduta mata 2 pessoas. É um concurso formal de homicídios por mais de um agente, mas aí você vê uma unidade, um bloco, entendeu? Acaba sendo uma acumulação objetiva. Enfim, vamos adiante, sem esquentar a cabeça. Vamos fazer o fácil. Em todos esses casos aqui, por força da lei penal material, imputa-se apenas um crime ao agente, cuja ação se deu numa pluralidade de eventos. Ora, e aí eu estou lendo quem dessa vez? Tourinho Filho, ó. Ora, se há unidade de conduta, até melhor do que unidade de agentes, né? Você pode até pensar melhor, ó, unidade de conduta. Eu acho que é mais didático. Se há unidade de conduta, nada justificaria a formação de tantos processos quantos fossem os eventos. Além de ilógico, atentaria contra a economia processual e, ademais, ficaria o juiz impossibilitado de, na dosagem da pena, aumentá-lo de 1/6 até a metade, como determina o artigo 70 do Código Penal, e ao qual fazem remissão o 73 e o 74. Né? Ó, nesses casos aqui, aplica-se a regra do concurso formal. E por isso mesmo, o réu acabaria respondendo como se fosse um concurso material. O que seria um absurdo. Né? Você trairia o Instituto de Direito Material, desvirtuando a lei processual. Olha, se é para responder por um só, respondendo com um aumento de 1/6 até metade, se você faz uma cisão de processos, na prática você está fazendo um concurso material, traindo a redação do Código Penal. Você não pode fazer 2 processos. É um só, e neste único processo, com unidade de conduta e com pluralidade de infrações, o juiz consegue fazer a dosimetria correta da pena. Para isso que serve a continência por acumulação objetiva. Um exemplo. E o exemplo é do Tourinho Filho. E aí eu já encerro a aula. Exemplo, o único de hoje. Imagine um ônibus. Enfim, tem lá o ônibus e o motorista do ônibus, culposamente, um delito culposo, culposamente, não é a título de dolo no meu exemplo, é a título de culpa, ele culposamente causa
Ferimentos em 40 passageiros. Ferimentos em 40 passageiros. Um motorista de ônibus culposamente causa ferimentos em 40 passageiros. Não faz sentido instaurar 40 processos. Você não instaura 40 processos. O promotor vai denunciar uma vez, alegando concurso formal de lesões culposas, nesse exemplo, né? Porque isso dá condições humanas para que o juiz aplique a regra do artigo 70 do CP. Ele responde por 1, aumentando de 1/6 até metade. Por que assim, Marcelo? Bom, aí você tem que estudar a teoria do delito, tá? Para entender a lógica do sistema. E tem uma lógica aqui, tá? É isso. Isso é a continência por acumulação objetiva. Eu estou muito feliz porque eu lhes mostrei como funcionam, pelo menos como devem ser, conexão e continência. Assunto complexo. Mas ainda não acabei. Na próxima aula a gente vai estudar os efeitos processuais da conexão e da continência. Quer dizer, tá, legal, tem continência, tem conexão, tá, mas qual é o efeito disso? E a lei trata desse assunto no artigo, a partir do artigo 79, mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Um abraço, vamos junto, tchau, tchau.